Olá, hoje estou em um BMW Série 3. Neste vídeo vou mostrar como redefinir o monitor de pressão dos pneus. Para começar, vamos dar uma olhada na tela de exibição. Vá para Informações do veículo, entre em Status do veículo. Por favor, vá para Executar redefinição e confirme a operação. Bom, agora é só esperar e pronto. Se você achou este vídeo útil, por favor curta, comente e se inscreva no canal.